se eu não faço uma verdadeira experiência de conversão de coração, e é justamente isso que a palavra de Deus nos pede hoje, uma verdadeira conversão de coração, por mais que eu me aproxime de Deus, eu vou me frustrar, inclusive com Deus. Porque eu vou perceber que existe muita exigência da parte de Deus. Eu vou perceber que existe muita exigência das coisas que eu tenho que fazer, das coisas que eu tenho que deixar, das coisas que eu tenho que renunciar. E isso não é fácil se nós não partimos do próprio Deus. Proceder retamente, e aqui o Salmo nos diz muito bem, proceder retamente, o Senhor nos mostrará a salvação que vem dele, significa que quando eu faço qualquer coisa na minha vida, eu parto do próprio Deus. Ele é o meu ponto de partida. Ele é o meu ponto de partida para que eu julgue o mundo. Ele é o meu ponto de partida para que eu olhe para os outros e me relacione com os outros. Ele é o ponto de partida para que eu possa me relacionar com o mundo. Ele é o meu ponto de partida para que eu possa escolher o que é certo, o que é errado. Ele é o ponto de partida. E ao mesmo tempo que, se Deus é o ponto de partida, e eu começo a viver essa conversão de coração, não apenas como os fariseus do Evangelho viviam, apenas uma fé externa, apenas uma fé de fazer coisas, mas não uma fé que partia do próprio coração. Os fariseus com certeza acreditavam que eles iriam ser salvos pelo simples fato de estarem fazendo coisas. Às vezes nós podemos correr o mesmo risco, a mesma tentação de fazermos coisas para sermos salvos. Mas espera aí, se eu faço coisas para ser salvos, então quer dizer que a salvação não depende de Deus. A salvação não vem de Deus, a salvação vem de mim mesmo. Mas aí é o grande equívoco. Mas aí é o grande problema que nós vivemos. E aí, como eu estou dizendo, se a salvação parte de mim, se a salvação parte apenas das coisas que eu faço, e não se preocupe que existem muitas pessoas assim, nós podemos às vezes correr o mesmo risco. Das coisas que eu faço é que vem a salvação. Não, a salvação vem de um coração convertido, não das coisas que fazemos. E quem converte o nosso coração é o próprio Deus. Por quê? A fé em Jesus não é apenas uma fé de retribuição, ou até mesmo a fé de prosperidade. Quantas seitas por aí afora que pregam uma teologia da prosperidade que se baseia no fato de eu subo até Deus. Não é Deus que desce até mim. Mas aí, se eu faço isso, significa que não existiu a encarnação. Deus não é nem o bom pastor que vai atrás das suas ovelhas. Eu nego todos esses fatos do próprio Jesus, dele que se esvaziou, vai dizer a carta aos Filipenses, Deus que se esvaziou da sua condição divina e veio morar conosco, se encarnou e veio morar no meio de nós. Eu vou ignorando todas essas coisas numa teologia da prosperidade, numa teologia da retribuição, onde eu penso que a salvação significa ganhar coisas de Deus. E aí nós vamos nos enganando, porque quanto mais eu faço, quanto mais eu vou fazendo coisas, e me desculpe falar, coisinhas, mediocridade, mais Deus vai me dando alguma coisa, como se eu pudesse comprar o céu. Isso foi um grande erro que muitos viveram na Idade Média, que pensavam que fazendo coisas iriam comprar um pedacinho no céu. Mas que infelizmente, os mesmos que criticavam, inclusive os católicos, são os mesmos que hoje pregam as mesmas coisas. São as seitas que naquele tempo, começar de Lutero, criticava a igreja que na ignorância, porque a igreja também foi caminhando para saber, para amadurecer a sua fé. Naquele tempo, acreditavam que pelo fato de fazer coisas, se poderia comprar um pedaço no céu. Mas os mesmos que lá pregavam que a igreja estava errada, hoje pregam do mesmo jeito. Ou seja, eu faço e Deus me dá. Não, não é.
A única coisa que fazemos é abrir o nosso coração, para que Deus vá nos convencendo aos poucos. A conversão não é um estalar de dedos apenas. A conversão, ela parte de um procedimento de abrir as portas do nosso coração e Deus aos poucos vai nos convertendo. É Ele que nos converte. Não somos nós que pelas nossas próprias forças vamos nos convertendo. Não somos nós que pelas nossas próprias forças, pelo aquilo que vamos fazendo, vamos nos aproximando de Deus. Não. Até mesmo o fato de nós nos aproximarmos de Deus, de querermos nos aproximarmos de Deus, já é graça de Deus. Porque Ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Por isso que o proceder retamente, e aí a promessa de Deus, eu mostrarei a salvação que vem de Deus, não parte apenas de uma vontade minha, mas parte de uma graça de Deus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se eu não estou aberto a viver isso, eu vou continuar, mesmo dentro da Igreja Católica, mesmo tendo até mesmo feito várias experiências com Deus, mas eu vou às vezes até mesmo criticar Deus. Por que Deus não age nessa situação? Por que Deus não intervém nessa salvação, nessa situação? Porque Deus não quer retribuir em nada a nós. Deus não quer dar apenas uma prosperidade e uma prosperidade material apenas. Deus quer nos salvar. Deus quer nos salvar. Este é o desejo de Deus. Porque o que nós vivemos aqui um dia passa. Um dia nós vamos morrer. Um dia nós vamos passar dessa para melhor ou, dependendo do que escolhermos durante a vida, dessa para pior. Mas um dia nós acreditamos, nós cremos que a salvação ela vem de Deus. E se a salvação vem de Deus, eu abro as portas do meu coração a cada dia nesta vida, para que a salvação entre aos poucos no meu coração. Como o próprio Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu quero ficar na tua casa. A salvação entrou na casa de Zaqueu, entrou na família de Zaqueu, entrou na vida de Zaqueu. Isso para provar para mim e para você que a salvação vem de Deus. Que a salvação é do Senhor. A nossa parte é apenas querer esta salvação. Querer e buscar constantemente essa salvação, não no fazer coisas, numa conversão apenas externa, mas numa verdadeira conversão de coração. Está aí o que a igreja nos propõe em cada quaresma. Está aí o que a igreja nos propõe a cada mês, a cada dia, a cada ano. A igreja está sempre nos propondo esse caminho de conversão. Este caminho de conversão que não parte das coisas que eu faço, mas parte da vontade de Deus, da graça de Deus, que Ele quer nos salvar. Se Deus é Pai, se Deus me ama, Ele não quer nos perder. Se Deus realmente quer que sejamos salvos, Ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca apenas numa teologia da prosperidade. E não pensemos, irmãos e irmãs, que teologia da prosperidade está somente no mundo evangélico, no mundo protestante. E não vou dizer de todos, claro que não, tem muita gente séria, mas eu vou dizer que inclusive dentro de muitos de nós que somos católicos, em alguns momentos podemos viver uma teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, que é justamente o que o Senhor fala no Evangelho. Eles fazem coisas, mas não vivem. Aliás, eles falam coisas, mas não vivem estas coisas. Eles apenas acham que as ações esporádicas, as ações aqui e acolá é que vão salvar. Não. A verdadeira salvação é a salvação que parte do nosso coração, que quer se converter a cada dia. E não nos acomodemos. Não nos acomodemos pensando que nós já estamos bem, já estamos no caminho certo. Não, até o último suspiro nós seremos perdidos. Mas padre, que exagero. Porque se até o meu último suspiro eu sou uma pessoa perdida, significa que eu sou uma pessoa necessitada de ser achada por Deus. E é este Deus que vem ao nosso encontro. Não somos nós que subimos, não somos nós que subimos fazendo coisas ao céu. É o próprio Deus que desce e vem buscar a mim e a você. Porém, para que essa salvação aconteça, como nós ouvimos no final do Evangelho, pelo contrário, o maior dentre vós
deve ser aquele que serve. Porque quem se exaltar será humilhado. Se exaltar nas coisas que faz, se exaltar já na fé que tem, se exaltar já porque reza as 1000 Ave-Marias todo sábado. Não estou dizendo que é mal, mas eu estou dizendo se exaltar porque faz, se exaltar porque tem a oportunidade de participar das missas todos os dias. Que desgraça para nós, e a palavra é forte, mas é uma desgraça para nós, que temos a oportunidade de participarmos da missa todos os dias e não participamos bem dessa missa todos os dias. E achamos que já seremos salvos pelo simples fato de ter ido para a missa. E pelo simples fato de já pegar o texto e já rezar. E pelo simples fato de já pegar a palavra de Deus e rezar. Não estou dizendo, não estou julgando as nossas ações, mas eu estou chamando a atenção que tem que partir de uma vontade minha. Não, tem que partir de uma graça de Deus. É Ele que vai me convencendo da necessidade que eu tenho dEle. Será que nós temos consciência que temos necessidade de Deus e não das coisas que podemos receber em troca? Será que isso nos convence realmente? Porque a primeira leitura vai dizer: ouve a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Pessoas inteligentes, pessoas já que tinham um conhecimento do mundo, um conhecimento das coisas, pessoas já que poderiam até ter feito um caminho de fé. Não sei qual o caminho de fé, mas que poderiam já ter feito um caminho de fé. O Senhor fala a este povo: deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Se eu não faço uma verdadeira conversão, que me leva a defender, a abraçar a justiça, a dignidade, a bondade, a verdade, eu vou viver uma fé egoísta, uma fé subjetivista, uma fé que parte de mim, uma fé que parte de mim e que quer voltar para mim mesmo. Se eu não deixo de fazer o mal e aprendo a fazer o bem, de nada adianta a nossa conversão. Será uma conversão apenas de fazer coisas, à espera da retribuição de Deus. Deus já nos retribuiu na cruz. Ele já nos deu a salvação. Ele já nos deu tudo o que Ele poderia nos dar na cruz. Ele já abriu as portas do céu para nós. Não é em busca de uma conversão apenas do fazer coisas. Mas pensemos até mesmo, como é que estamos vivendo esse tempo quaresmal? Será que é uma conversão que me faz me aproximar do mais necessitado? Nós estamos vivendo a campanha da fraternidade, fraternidade e tráfico humano. Quantas pessoas que estão sendo vendidas. Mas não somente pessoas que estão sendo vendidas, escravizadas, mas quantas pessoas que estão sendo escravizadas existencialmente. E o que é que eu e você estamos fazendo? Para essas pessoas que na própria existência são escravizadas pelo vício, escravizadas pelos erros, escravizadas pela falta de conversão. Será que nós temos a coragem de falar de Deus para essas pessoas? Será que nós temos a coragem de tomar como exemplo, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que muitas vezes não tinha condições porque proibiam ela de falar de Jesus? No lugar onde ela estava, pelas perseguições religiosas que aconteciam, aquela mulher muitas vezes não poderia falar de Jesus. Não poderia falar claramente como eu estou falando no microfone, mas falava com a própria vida. Pessoas que conheciam a Deus pelas atitudes daquela mulher. Esse final de semana eu estive em Salvador, tive a oportunidade ali de conhecer as obras da Irmã Dulce, como chamam, o anjo bom, que antes era o anjo bom da Bahia e agora é o anjo bom do Brasil, Irmã Dulce, beatificada pouco tempo faz. Será que quantas pessoas não foram alcançadas por Deus? Porque antes, Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce foram também alcançadas por Deus. E neste encontro de ir, neste caminho de ir ao encontro do outro, deixando de fazer o mal e aprendendo a fazer o bem, essas pessoas foram evangelizadas. Não vendo o que estava dentro dela,
não vendo apenas as situações de problemas, de dificuldades que ela viviam, mas que ia ao encontro do outro, fazendo bem para o outro, vivendo bem com o outro, pensando bem com o outro. Quantos de nós cristãos, às vezes, pensamos mal uns dos outros? Queremos até mal uns para os outros. E aí como é que nós vamos viver bem uns com os outros?